São 10 horas e 4 minutos. Agora o tema são as finanças na área da saúde. Quem não tem plano de saúde ou precisa de atendimento e não está muito contente, não. Aliás, essa situação do mercado de saúde é complexo, não é de hoje. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, revelou o pior patamar mensurado em 20 anos. São 11 bilhões e meio de reais em prejuízos operacionais pelos planos de saúde. Nesse trimestre de 2023, foram 5 bilhões e meio. A crise está entre as grandes operadoras, há muita reclamação, sim, e o índice de sinistrabilidade, que se chama, quando você entende que as finanças não estão indo bem, a conta não está fechando, mostra um número que indica que praticamente 90% do valor arrecadado pelos planos de saúde são gastos com assistência, o que pode sim levar alguns planos a quebrar. A receita de alguns deles também caiu 3%, e algumas despesas assistenciais em 2%. Ou seja, há uma dificuldade no retorno financeiro, os planos de saúde estão numa situação bem diferente, inclusive por conta da pandemia. A gente vai entender um pouco deste cenário, porque na contramão, aqui na cidade de Campinas, nós tivemos um aumento dos beneficiários de planos em relação ao Brasil, gente. Campinas tem quase metade da população com um plano particular, sendo que em todo o Brasil, segundo um levantamento feito aqui pela produção do CBN Campinas, o Brasil, olha, está menor que 1/4. Então você vê que é bem diferente a realidade da cidade de Campinas, e não por isso também temos filas no SUS, temos filas na UTI pediátrica, no atendimento neonatal. A gente vem relatando aqui problemas na assistência para atendimento via sistema de saúde. E na contramão está um investimento de 350 milhões de reais que chegou à cidade de Campinas, que é da Redditor. A gente vai conversar agora com o Fernando de Marco, diretor-geral do Hospital São Luís, em Campinas, médico executivo em saúde suplementar. Ele também tem pós-graduação em auditoria médica e entende um pouco lá das finanças na área da saúde, e por isso o nosso convite, participação dele aqui no CBN Saúde, porque, doutor, nós não conseguimos fazer outra pergunta quando olhamos todo mês o nosso plano de saúde. Por que varia tanto os valores e por que está ficando tão caro ter um plano de saúde? Bom dia. Perfeito, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós da Redditor é um prazer estarmos em Campinas. Nós estamos aí em 12 estados e Distrito Federal e agora também somos campineiros. São Luís Campinas não é um investimento transitório, viemos para ficar, estamos bem contentes e nós temos a impressão de que nós estamos no lugar certo. Sobre os pontos que você comentou, por que o plano de saúde vem tão caro, o que vem acontecendo? É uma tempestade perfeita. Envelhecimento populacional. Um cisne negro, que é um evento raro e catastrófico, como a Covid-19, que ceifou muitas vidas e deixou outros tantos sequelados. Aumentou muito a utilização pós-pandemia do plano de saúde. Então, a sinistralidade, ela é um produto de frequência de uso e custo de evento. A frequência de uso, ela aumentou muito. E o custo dos eventos, o custo da consulta, o custo da cirurgia, o custo de uma tomografia, eles estão pressionados por um aumento impressionante nos insumos, porque você teve ruptura de cadeias globais de fornecimentos de insumo. Né? Nós tivemos momentos aqui em que nós tivemos que fretar aviões para fora do Brasil para termos insumos, porque as cadeias estavam quebradas, não só no Brasil, no mundo todo. Então, a gente vem de uma escalada de insumos, do envelhecimento da população. Como você falou, mais gente entrou, porque hoje o plano de saúde é um objeto de desejo diante de uma pandemia. Digamos que esse desejo foi ampliado. Só que o que acontece? Aumenta muito mais o número de usuários do que aumentam as receitas das operadoras. Ou seja, o pessoal está pegando o produto mais barato.
E os custos não acompanham os aumentos de receita, os custos saltam. Então, 2022 é como você comentou, 11 bi em prejuízos operacionais, 3 bi e meio no resultado. Por quê? Por regulação no Brasil, eles têm que ter muita reserva financeira. Quando eu digo eles, eu digo as seguradoras. Então, o resultado financeiro segurou mas o operacional foi complicado. Então, aí que a gente chega na conta dos 11 bi, que eles tiveram 7 e pouco de resultado financeiro. E com esse trimestre, com 5 bi e meio, quer dizer que a coisa vai ser pior, né? Parece-me. Na verdade, todo mundo está fazendo a lição de casa. Então, o que é a lição de casa? Conscientização do usuário, renegociação dos modelos de pagamento. A Redditor, por exemplo, ela já tem quase que metade da receita atrelada a modelos alternativos de pagamento. O que eu estou querendo dizer? O modelo tradicional é o fee for service. Quanto mais você faz, mais você ganha. Modelos alternativos supõem pacote. Imagina que eu pego uma conta e coloco itens em aberto. Essa conta salta. Hoje as operadoras já racionalizaram isso. Então, assim, quando você entra para aquele evento, a sua apendicite, por exemplo, ela tem um valor teto. Vamos falar em termos aqui para o paciente entender. Porque às vezes o paciente não consegue ter esse olhar do hospital para fora, né? Não. Porque a conta do hospital até nós temos outra, dificuldade, né, de ter essa visão. Para o leigo é muito complicado, né? Ele está com um apendicite. O que acontece no momento que ele põe o pé no hospital, doutor? Isso. Olha, vou te dizer o que acontecia antigamente e o que acontece hoje. Antigamente ele entrava no hospital e eu pegava um cesto e ia colocando itens ali dentro e passando na caixa registradora. Esse é o fee for service. Cada coisa que você faz acrescenta custo na fatura final. Esse era o modelo antigo. Como é que é o modelo moderno? O modelo moderno, apendicite, ele tem um valor fixo. Não interessa o que aconteça dentro do hospital. E como é que eles fizeram isso? Basearam em custo médio, desenharam os pacotes, e aí a operadora ganha previsibilidade. Que o plano de saúde, ele fica mais barato se a operadora tiver previsibilidade de custo. Então, E não deixar à mercê do acontecimento, né? Não pode. Porque cada paciente paciente, reage diferente. Exato. Por isso que nós temos que usar o plano de saúde com consciência. Nós não podemos pedir reembolso quando não é devido, nós não devemos fazer consultas desnecessárias, porque tudo isso pressiona a operadora e em 12 meses vem para reajuste no seu plano de saúde. Então, esse ano, as operadoras estão entre 20% e 25%. Elas estão recompondo 2022. Elas estão buscando o equilíbrio econômico-financeiro. Porque operadora sem equilíbrio econômico-financeiro, ali na frente você não vai ser atendido em lugar nenhum. Doutor Fernando, bom dia. As maiores reclamações dos clientes dos planos, dos hospitais, são sobre contratos. Isso acontece por falta de conhecimento, falta de ler o contrato propriamente por parte dos clientes? Vamos dizer que também isso, né? Porque a gente recebe lá 25 páginas e o plano de saúde é igual casa e carro. Você quer entrar neles rapidamente. Então, resolver o problema, né? Isso. A recomendação é que você leia, porque ali tem todos os termos. Tem que saber o que é uma carência, o que é um agravo, tem que saber onde que você coparticipa. Muitos planos hoje, eles são mais baratos porque eles têm as cláusulas de coparticipação. Então, você vai numa consulta, você arca ali com um percentual. Então, você tem que saber direitinho qual foi o produto que você acordou. E o plano, como é que a gente escolhe? Nós batemos o preço pela rede de prestadores. Né? Dali 3 meses, se você não usou, você já não lembra da sua rede de prestadores. Você tem que estar atento também. Né? É comum a pessoa chegar no hospital e falar, cheguei. Não, mas você não atende aqui. Opa, estou insatisfeito. Mas, na verdade, isso tinha sido combinado no momento
da contratualização, né? O usuário ainda fica muito passivo nessa relação, então, doutor? Porque não é porta do SUS, né? O plano particular. Exato. E o plano de saúde, eu não uso para você poder usar. É o mutualismo, né? Então, eu estou sadio, pagando, e o meu dinheiro entra num pool que custeia quem está doente. Então, é por isso que todo mundo usa, para ter para todo mundo, o uso tem que ser com muita responsabilidade e consciência. É um movimento, não é isolado no Brasil, é um movimento que acontece no mundo, da conscientização do uso de plano de saúde. Só para a gente fechar esse tema, no IDEC tem lá os índices de reclamações e os problemas são realmente esses, viu, Guilherme? As maiores queixas, contratos, as pessoas ficam questionando, inclusive vão à justiça, a judicialização da saúde, ela tem ocorrido com mais frequência e às vezes o caso nem chega às vezes de fato, porque é contestado, né, durante o processo e aí os usuários perdem dinheiro e tempo com isso. A falta de informação das operadoras para com os pacientes, usuários, e os reajustes que são feitos de tempos em tempos, porque era o sistema antigo, então o paciente não está acostumado a ver que tem reajuste de tempos em tempos. Bom, além dessa questão envolvendo as reclamações e essa relação um pouco conflituosa dos planos de saúde com os usuários, tem uma pergunta, doutor, que eu me fiz algumas vezes, porque eu vi que, no caso da Redditor, vocês inclusive fizeram alguns investimentos extremamente diferenciados no Brasil. Na Vila Olímpia de São Paulo, vocês têm uma maternidade que custou 500 milhões de reais, e vocês vêm a Campinas num cenário com muitos problemas aqui de atendimento relacionados à SUS, e a gente está falando de uma cidade que tem uma referência nacional em pesquisas, em atendimento à saúde, em contenção de pandemias, de epidemias. É uma cidade que tem os maiores estudiosos na área de medicina. Os senhores fazem 350 milhões em investimentos. E vem minha pergunta à Redditor. Por que vocês não abriram e não atendem SUS Brasil Campinas? A Redditor, desde 1978, ela atende mercado de saúde suplementar. Ela até tem iniciativas na área do SUS, o Dr. Jorge, que é o proprietário da rede, ele doou um hospital para o estado do Rio de Janeiro. Ele já operou em SUS, né? A Redditor botou quase 300 milhões de reais do caixa para operar hospitais de campanha. Pernambuco, Rio de Janeiro, abriu leitos no INCOR, na Santa Casa, mas ela nunca operou ela diretamente dentro do SUS, que foi uma opção do modelo de negócio. Modelo de negócio. Embora tudo seja saúde, o modelo de custeio é totalmente diferente, né? O SUS, embora mal falado, ele é um sistema de saúde que acho que não existe paralelo no mundo, né? O que o SUS faz com o custeio que tem, a volumetria do SUS é algo impressionante. Né? Os heróis brasileiros, eles não estão na seleção de futebol, vôlei. Os heróis brasileiros, eles vestem a camisa do SUS. Ninguém faz tanto com tão pouco num rápido, país, né, continental como o Brasil. E respondendo a sua pergunta da Redditor, porque nesse cenário investimentos tão volumosos, é porque a Redditor, além de ser uma empresa disciplinada, ela tem visão de longo prazo. Nós não temos dúvida nenhuma que esse cenário muda. Quando esse cenário mudar, só uma empresa terá construído hospitais do zero. E essa empresa no Brasil é a Redditor São Luís. E é a maior da América Latina. Mas nós acreditamos no Brasil. Nós não iremos viver essa tempestade perfeita de forma indefinida. Eu até gostaria de aproveitar essa questão, né, que a Carol falou desse investimento de 350 milhões aqui em Campinas. No começo eu até trouxe esse dado do número de pessoas com plano de saúde aqui em Campinas. Praticamente metade da população, 590 mil pessoas, uma população de 1.200.000 habitantes. Em relação ao Brasil, são 50 milhões para uma população de 214 mil. Então, aqui, digamos assim, metade tem plano de saúde. No Brasil, menos de um quarto. Isso foi um fator que trouxe. Vocês detectaram que, apesar de a gente ter uma rede suplementar considerável aqui em Campinas, tinha espaço para vocês e vocês pretendem atender, como que vai ser o atendimento de planos de saúde? Já tem parceria com planos, tem um plano próprio, como que funciona? Então, nós queremos locais com desenvolvimento econômico,
com massa de usuários de plano de saúde, locais que se desenvolvem à base de ciência, à base de inovação. Um poder público sensível a investimentos da iniciativa privada. Nós queremos estar em centro formador. Então, aqui, Campinas é um importante centro formador na área de saúde. Campinas reúne tudo que é desejável dentro do mercado de saúde. E nós estamos construindo hospitais. Nós estamos preparando para um novo ciclo econômico, né? E Campinas não pode estar de fora. Né? Pelos números, por tudo isso que nós comentamos aqui, essa cidade precisava, ela tem a cara da Redditor. Nós entendemos que estamos falando de longo prazo. É interessante esse olhar sobre o mercado de saúde que o doutor traz, até porque muitos de nós, como pacientes, nós temos só a visão porta de hospital, de pronto-socorro e de consultório. E aí a gente fica fazendo nossas contas, né? Mas o que existe fora esse ambiente é um mundo invisível aos pacientes, que é o dos grandes números da medicina. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, muitos médicos profissionais de saúde e pacientes que estão tendo uma alta entrega em qualidade de saúde, com investimentos altíssimos e muitas pessoas ganhando dinheiro na área da saúde. Então, eu falo aí de um mercado de trabalho agora, doutor, que eu queria que o senhor comentasse. E tem o que é a chamada medicina digital que eles falam, que você hoje já tem até podcast só falando sobre a questão tecnológica envolvendo a saúde e como alguns equipamentos, como, por exemplo, a cirurgia robótica, ela vem para reduzir, claro, para alguns casos, né? Impacto, desconforto de paciente. Ela é claro, um investimento caríssimo no início, mas depois, para o paciente, para a relação ali com o plano de saúde e com o sistema de funcionamento, fica muito mais barato e prático. E eu queria que o senhor comentasse, existe, então, um mundo paralelo a essa questão do usuário que os investidores estão vivendo? E claro, se a gente for olhar para o SUS em relação a outros países, né? Nós temos, por exemplo, na Europa, pacientes que jamais vão ter algum tipo de tecnologia como os que entram numa Unicamp aqui, numa PUC e futuramente até no hospital de vocês, né? Você falou muito bem. Existe um mundo, eu não diria, pode ser, não podemos dizer paralelo ou concomitante, né, de pessoas que estão executando planos de negócio, ganhando dinheiro. Você tem hospitais de SUS superavitários, fazendo dupla porta. Aqui mesmo, né, aqui em Campinas, nós temos casos de hospitais que atendem SUS e atendem operadoras, e eu imagino que dentro daquelas finanças, parte das operadoras ajudam a custear a tabela SUS. O fato é que SUS nos números você não encontra em lugar nenhum. O SUS é talvez o melhor sistema público de saúde do mundo. Pois é. Bom, a gente aqui da reportagem da CBN tem interesse até em estar sempre divulgando essas informações de saúde, porque mexe com a vida de todo mundo e é o dia a dia do ouvinte da CBN. A gente tem aqui algumas participações pelo WhatsApp, inclusive, do Daniel de Souza. Olha a observação que ele faz aqui. Plano de saúde, para ele, na mente dele, é o pior investimento possível. Se você guardar o valor da mensalidade, que ele considera abusiva, todo mês, quando precisar vai conseguir pagar o tratamento, salvo raríssimas exceções, escreveu aqui o Daniel fazendo uma avaliação. Ele tem observado aí, né, as contas. Então, o problema são as raríssimas exceções, né? Porque esse raciocínio, ele vale para baixa complexidade. Ele não vale para média e para alta complexidade. Se você for bancar do próprio bolso uma quimioterapia, poucas pessoas conseguem salvar dinheiro para esse evento. Se você sofrer um acidente de trânsito e ficar 90 dias na terapia intensiva, poucas pessoas conseguem salvar esse dinheiro. Então, esse raciocínio é válido enquanto você precisa de
consulta. Ele é bem comum. Na minha família tem vários que pensaram. Não, todos têm plano de saúde, graças a Deus. Ah, tá. mas todos pensaram isso em algum momento. Todos pensaram isso em algum momento. Né? E é normal esse raciocínio. É como se fosse um seguro, né? Você precisa ter para contar com algo que possa acontecer. Né? O evento catastrófico. Você bate a lanterna no seu carro e trinca, você não vai acionar o seguro, porque você tem a fiança, né? Você não precisa de plano de saúde para fazer 1, 2, 3, até 4 consultas médicas no ano. Agora, se seu filho tiver, infelizmente, um tumor, você não tem dinheiro para bancar. Não tem fôlego. Não tem dinheiro para bancar. Aí você precisa correr ao SUS. E o SUS, embora ele tenha um filtro, hoje a diferença do SUS para a saúde suplementar são os timings que as coisas acontecem. O SUS tem uma hierarquização que ela leva tempo, mas ela chega ao fim, né? E a saúde suplementar, o fluxo da saúde suplementar é muito mais rápido. Então, você vai chegar no mesmo tratamento. Mas o tempo é diferente. O tempo ele é diferente. Os nossos ouvintes aqui, que são pacientes, relatam justamente essa espera, que tem algumas áreas da medicina, algumas especialidades, como ortopedia, por exemplo, que podem definir, né, o que era um diagnóstico, define como um trauma, um problema, talvez até irreversível, né, em algumas especialidades. Olha, só aproveitando que a audiência aí, imagina que a saúde suplementar ela tem 270 bilhões de reais para cuidar de 50 milhões de pessoas. O SUS tem os mesmos 270 bilhões de reais para cuidar de 150 milhões de pessoas. Não dá para a gente esperar a mesma coisa, né? Agora, a qualidade assistencial em praças do SUS, o desenho que ele tem é um desenho perfeito. Interessante ouvir isso do Dr. Fernando Demarco, diretor-geral do Hospital São Luís Campinas, médico executivo em saúde suplementar, que tem um conhecimento das finanças, vamos dizer assim, na área da saúde, nos ajudou aqui a entender um pouco mais essa crise que os consumidores de plano de saúde estão enfrentando, as reclamações, esse conflito não só de interesses como de relacionamento, eu diria. Está numa relação que precisa de terapia, né, doutor? Agora o momento é de organização, de planejamento, de bastante informação, como você tocou no começo da entrevista, né? Clientes bem informados, é hora dos pacientes estarem conscientes de toda a dinâmica de financiamento do setor para que eles possam fazer boas escolhas. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, a vinda aqui à Rádio CBN Campinas. Estamos à disposição para prestação de serviços e informações aí na área da saúde. É um prazer. Obrigado. São 10h26. Rádio Cultura.